volta para a Câmara. Certeza que volta? Não, com certeza, porque não é uma emenda de redação, e são categorias diferentes. Contingenciamento é diferente de bloqueio. Então, com essa emenda, não tem como essa emenda ser de redação. Então, é uma emenda que altera o texto, ele voltará para a Câmara. Mas, eu repito, fundamental para nós é tentarmos aprovar o texto, o PLP das emendas, né? Se conseguirmos fazer esse ajuste, é de melhor tom. Quando a equipe econômica fizer ajustes no orçamento, poder ter margem orçamentária. E, aliás, isso inclusive é coerente com o restante do orçamento. Como falei ainda há pouco para vocês, as emendas são parte do orçamento da União. O orçamento da União, ele é regido também, os parâmetros do orçamento da União estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que ocorre com o restante do orçamento da União, com a dotação orçamentária dos ministérios, do Executivo, do Judiciário, é óbvio que também deve ocorrer com as emendas parlamentares. É nesse sentido que vamos argumentar pela restauração do texto original no termo bloqueio. E o senhor acredita que tem apoio? O presidente sinalizou? Tem apoio? Nós vamos... Aí é uma tarefa mais nossa, das lideranças do governo, do que propriamente uma tarefa assim, para o presidente. Ficamos felizes quando o presidente já disponibiliza colocar na pauta já terça-feira. Mas o mais importante para o governo, a despeito de tudo, é que o PLP seja aprovado. Nós temos uma espécie de congelamento do orçamento. Nós temos pelo menos 1/3 das emendas parlamentares que ainda não foram liberadas, é necessário que elas sejam liberadas e é necessário que a gente avance com as agendas relativas ao calendário orçamentário desse ano. Temos 21 PLNs de interesse do governo que está na CMO, precisa o CMO ainda ouvir a ministra Simone Tebet, precisamos aprovar o texto base da Lei de Diretriz Orçamentária e precisamos também aprovar o texto da Lei Orçamentária. Isso tudo ainda com vetos que temos que apreciar. Então, o mais importante é que a aprovação do PLP nós possamos dar o passo seguinte para liberar os recursos de emendas parlamentares, mas, sobretudo, para que a Comissão Mista de Orçamento possa restaurar o funcionamento. Senador, já foi escolhido o relator? Não, isso aí deve ocorrer na segunda ou na terça-feira, né? Não cheguei a detalhar sobre isso com o presidente Pacheco, mas na segunda ou na terça trataremos disso. Agora, sobre o mercado de carbono, o governo tem alguma demanda para retirar do texto? Não, o governo, inclusive, ainda ontem nós sentamos com os representantes da oposição, que tinham questões a completar no tema sobre o debate de carbono, conversamos com eles até por volta das 16 horas, eu creio que está arredondado o texto que vai ser votado sem controvérsia na terça-feira. Senador, uma outra pergunta. Com essa mudança que o senhor defende, que o governo defende, volta para a Câmara? Volta para a Câmara. Certeza que volta? Não, com certeza, porque não é uma emenda de redação, e são categorias diferentes. Contingenciamento é diferente de bloqueio. Então, com essa emenda, não tem como essa emenda ser de redação. Então, é uma emenda que altera o texto, ele voltará para a Câmara. Mas, eu repito, fundamental para nós é tentarmos aprovar o texto, o PLP das emendas, né? Se conseguirmos fazer esse ajuste, é de melhor tom. Só em relação às emendas represadas já desse ano, né, que no caso o Dino bloqueou, essas mudanças são daqui para frente, né? Não dão transparência nas atuais. O ministro não cobrou uma mudança nas atuais? O que vocês estão pretendendo fazer nas deste ano? Né? A lei, aprovada nas duas casas, sancionada pelo presidente da República, as emendas que ainda restam ser pagas, que é algo basicamente de 1/3 das emendas parlamentares que restam ser pagas, elas vão ter que cumprir as regras novas. Porque a lei aprovada, obviamente, ela sobrevém sobre a lei orçamentária e sobre a execução da lei orçamentária, já que é uma lei complementar e é complementar à Constituição e vai passar a cumprir o seu exercício, vai passar a atuar diante da lei orçamentária. Então, o restante das emendas que terão que ser liberadas, elas terão que cumprir o dispositivo da lei. Serão liberadas daqui para frente, mesmo que sejam de anos anteriores? Todas. Mesmo que sejam, Esse é o meu entender. Tá. A lei
ela aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado, ela terá que ser aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado e em seguida sancionada pelo Presidente da República, é a lei que passará a valer e a reger todas as emendas parlamentares. Líder, em aprovando isso na próxima terça, tem alguma previsão de reunião lá no Supremo novamente para ter algum conselho? Eu acho que tendo essa lei complementar, o pressuposto que faltava, né? Eu estou confiante que após isso nós teremos a desobstrução, o desbloqueio de tudo para ter a execução, mas por óbvio também para cumprir o exigido pelo Supremo Tribunal Federal, né? E obviamente concluímos o calendário orçamentário para o ano que vem, que ainda tem muita coisa para ser feita. O líder, o ministro Haddad falou, não sei se foi hoje, se foi ontem, que tinha uma previsão de reunião, que o presidente Lula queria se reunir com o Pacheco, com o Lira, para discutir a questão do pacote de corte de gastos. O governo ainda está ultimando os entendimentos sobre os ajustes que devem ser feitos. O ministro Haddad também manifestou ao ministro Padilha que gostaria de conversar com os líderes de governo, então eu creio que esta agenda deverá ocorrer na próxima semana e o presidente, obviamente, não fará nada, nenhum gesto, nenhum movimento sem conversar com o parlamento. Seria Haddad com líderes e presidente Lula? Preliminarmente. Eu acho que aí depois o próprio presidente conversa com os presidentes da Câmara e do Senado. Você chegou a falar com o Pacheco sobre isso agora ou foi... Não, porque o próprio governo ainda não ultimou os acertos em relação aos cortes de gastos que são necessários. O senhor sabe o que é que está causando maior... Não tenho maiores detalhes. É preciso ter uma concertação do próprio governo, né? É óbvio que algum ajuste em uma área ou outra tem uma divergência de uma área ou de outra para nós termos um texto final. Mas eu estou muito confiante que isso deverá, e o encaminhamento deverá ser já anunciado ainda essa semana. Uma dúvida de procedimento, deve anunciar o pacote antes de apresentar para os líderes ou o senhor acha que só deve apresentar depois? Nós estamos à disposição, tanto eu quanto meus colegas, o líder em exercício Otto, o líder Guimarães, estamos à disposição, se for necessário uma apresentação prévia para nós, assim o presidente o fará. Então eu acho que o primeiro momento é o governo ajustar internamente sobre quais serão os detalhes a serem estabelecidos sobre os cortes. Líder, o senhor disse que volta para a Câmara se houver essa mudança. A expectativa de vocês para a sanção é de quando ainda este? A gente quer ainda semana que vem, porque nós tem necessidade, a gente está começando a correr contra o tempo, né? Já estamos, a partir da semana que vem, já estaremos quase no meado de novembro. O calendário legislativo terá que se encerrar entre 19 e 20 de dezembro. Nós vamos ter ainda um calendário de semió, tem que abrir prazo de emendas ao orçamento da União do próximo ano, temos que fazer uma sessão do Congresso e apreciar vetos e ao mesmo tempo apreciar PLNs, temos que votar LDO, temos que votar a lei orçamentária. Então tem muita coisa para ser feita, com tempo escasso para isso. Então o ideal é que nós possamos resolver essa questão do PLP na próxima semana. Obrigada, Lívia. Obrigado, pessoal. Não.